capítulo 22, a partir do versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o último. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, meus irmãos. Todos nós estamos percebendo, notando, vendo que o estreito cada vez mais fica estreito. Todos nós temos observado, se é que você foi despertado para perceber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no relógio de Deus para o mundo chamado Israel. Israel é o relógio de Deus. Você quer saber sobre o fim? Você quer saber sobre o cumprimento das profecias? Mire em Israel. E tudo que está a acontecer são coisas que apontam num sentido só. É o que nós lemos aqui. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Versículo 12. Eis que venho sem demora.
Leia comigo em Lucas 21, versículo 20. Abra aí na sua Bíblia. Lucas 21. Poderíamos ler outros e outras textos e passagens, mas olhe que diz Lucas 21, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Se você pegar o mapa do Oriente Médio, apontar e indicar no mapa Jerusalém e observar as nações à volta, Jerusalém, Israel, está localizada no centro da terra, cercada de nações que não querem, que não desejam o seu bem. O Senhor Jesus disse: quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, cercada de exércitos, todos miram em Israel. Israel está onde Israel está, porque a mão protetora de Deus está sobre Israel. Se fosse de forma diferente, já teria sido eliminada, dizimada da superfície da terra. As nações tentam, os exércitos tentam e não conseguem destruir Israel. No entanto, ela está cercada de exércitos. Quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima à devastação, à sua devastação. Nós lemos no texto base da meditação desta noite, nós lemos no último livro da Bíblia, o livro da revelação das coisas do fim. E lemos também nesse último livro da Bíblia, que aponta o desfecho de tudo, no seu último capítulo, uma conversa de João com um anjo. E nessa conversa, entre outras coisas que esse texto pode nos oferecer, há uma coisa que salta diante de nossos olhos, depois que o Senhor diz, porque o tempo está próximo. E aí ele vai apontar no versículo 11, continue o injusto fazendo injustiça. Essa palavra injusto quer dizer sujo. Também. Continue o sujo fazendo a sua sujidade. Continue imundo sendo imundo. O limpo ou o justo continue na prática da justiça, ou o limpo, limpe-se mais, continue a santificar-se. E aqui dentro desse contexto, e eu queria conclamar a você a pensar que todos nós estamos
incluído dentro desse contexto, porque estamos respirando situações do fim, o estreitamento do caminho cada vez mais estreito, o cumprimento das profecias de que está próximo do fim, cada vez mais confirmada, reconfirmada. E agora o Senhor diz: quem é sujo, suje-se mais. Quem é limpo, limpe-se mais. E aqui, a gente vai entender uma coisa. Nós faremos, nós produziremos, realizaremos o que nós somos. Nesse tempo do fim, nesse tempo em que estamos vivendo, não haverá máscaras, não haverão máscaras, não haverão faz de conta, porque o Senhor disse: o limpo, limpe-se mais, o sujo, suje-se mais ainda. Não tem meio termo, não tem um mais ou menos, não haverá aquela situação assim encaixada, não. Ou é uma coisa, ou é outra. E aquilo que fizermos, que produzirmos, as nossas reações e realizações mostrarão quem nós somos. E me parece que o sentido desse texto quer dizer para nós que assim como somos, seremos até o fim. Porque algumas vezes você encontra aqui, pelo menos 3 vezes nesse texto, no verso 11, continue o injusto, continue o imundo, continue o justo na prática. 3 vezes continue. Dá sentido de que aquele que é, será até o fim. Ninguém vai se ocultar. Ninguém vai se mascarar. Ninguém estará fazendo tipo de conta que é o que na verdade não é. Porque o Senhor Jesus disse que as nossas realizações, a maneira como nos conduzimos, mostrará quem nós somos. Isso até o final. Pastor, tenho dúvidas. Eu também tenho. Eu também tenho. O limpo só continuará na sua limpeza, limpando-se mais, porque um dia esse justo, esse limpo, esse santo, foi tornado limpo, santo e justo. Não há mérito nenhum no justo, no limpo e no santo em ser o que ele é, porque Deus o tornou assim. Deus o fez assim. Deus o elegeu, Deus o escolheu,
Deus o transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, e aí ele tem condição de, uma vez limpo, permanecer na limpeza. Uma vez santo, continuar na sua santidade. Veja Isaías capítulo 35. Isaías 35. Versículo 8. É um texto muito, muito interessante. E ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. Então, o caminho, ele é bom e ele é santo. Caminho só bom é caminho frouxo. Caminho só santo é caminho rígido. Mas o Senhor, ele diz que o caminho, ele é bom e ele é santo, ele é equilibrado. É caminho de justiça. É caminho que se chama Jesus. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é bom, Jesus é santo. Bendito é o nome do Senhor. Ali haverá bom caminho. E aí diz: o imundo ou o sujo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Então o Senhor está dizendo que uma vez inscrito, inserido, uma pessoa no caminho, ele experimentará a bondade e a santidade do Senhor. Ele experimentará o Senhor Jesus na sua vida. É uma boa notícia, porque Deus está tocando no seu coração. De repente não está tocando no coração do outro. O outro está de boa. O outro se sente como uma porca lavada que volta para o lamaçal e ainda fica sorrindo. Mas você está sujo e não está sorrindo. Você está percebendo que essa crise aponta para um caminho aonde tem gente como você andando nesse caminho com a ajuda de Deus. Se o Espírito Santo te incomoda, se o Espírito Santo gera crise em você, se o Espírito Santo inventou essa noite para que você ouvisse essa verdade, e ele tocando uma vez mais no seu coração, independentemente do que você fez, independentemente do que você é, independentemente se 1, 2 horas atrás você fez uma grande bobagem, independentemente como você está sujo, se sentindo enlameado, se sentindo podre, se sentindo indigno, eu quero te dizer a segunda coisa boa dessa noite. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Seja o pecado que for, Ele te lava, se é que você já está incomodado e entendendo essa palavra. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Ainda nada. Você precisa ouvir a realidade espiritual em que você está e identificar os impulsos, os incômodos, as crises que você está tendo. Quando você se sente indigno, não merecedor, quando a ceia, o pão e vinho passa na tua frente assim, você olha e fala: eu não sou merecedor e nem digno de pegar, nem tocar e nem olhar nesse pão e vinho. Isso é bom, isso é ruim. É bom porque mostra para você respeito às coisas de Deus. Isso é bom.
Isso é ruim porque isso não é tudo. Porque quando a ceia passa na tua frente, você vê e fala: não sou digno, não sou merecedor de lançar mão no pão e no vinho. Você não dando seguimento a esse pensamento, isso revela o quanto você é orgulhoso. O quanto o seu ego é maior do que você. Porque se você entendesse o seu sentimento, o seu estado de indigno perante a ceia do Senhor, e você fosse pedir perdão para Deus, confessar o teu pecado para Deus, Coisa que até então você não fez, não faz, porque você é orgulhoso. é orgulhosa, e fica se ostentando por achar que você é indigno. Não, eu não tomo a ceia, eu não chego próximo, eu não me envolvo com isso, com aquilo, não dou o próximo passo porque eu sou indigno. E fica se ostentando nisso. O diabo está logrando vantagem na sua vida, está travando você. Mas se você confessar, Que nem o diabo está certo, que nem você está certo, que certo é a palavra de Deus, e você confessar, se confessarmos os nossos pecados, isso é uma atitude de quem se humilha, e ao que se humilha, Deus exalta. A Bíblia não diz: o humilhado Deus exalta. Não. Humilhado você já está, porque está apartado da comunhão, apartado da aliança com Deus, apartado do compromisso com o Senhor. Quem come e bebe tem parte com o Senhor. Quem não come e quem não bebe é sujo. E continue na sua sujeira. Você quer sair daqui sujo? Ou você quer confessar os seus pecados a Jesus, que é fiel, é o nosso advogado por excelência? Você quer denunciar esse sentimento que você traz no coração até hoje, de orgulho, de falta de submissão a Jesus? Ou você quer abrir mão desse orgulho seu, abrir mão dessa ostentação sobre nada, e falar: Senhor, sê propício a mim, pecador. Há jeito para quem está sujo. Isaías 45, no versículo 22, não precisa fazer muita coisa. Quem faz essa obra é o Senhor. Se o Senhor começou essa obra na tua vida, Ele vai completar. Essa noite é mais um tijolinho, mais outro tijolinho na construção da sua salvação, sua pessoal salvação. Deixa eu te apresentar um Deus. Não. O Deus que salva, bastando a gente apenas olhar para Ele. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos. Se o Senhor fala para olhar para Ele e seremos salvos,
é porque até agora nós não temos olhado para Ele. Se não estamos olhando para Ele, é porque estamos olhando para o Egito. Se não estamos olhando para Ele, é porque estamos olhando para a lama. Se não estamos olhando para Ele, é porque olhamos para o nosso orgulho. Se não olhamos para Ele, é porque não estamos interessados nele. Mas se você estiver incomodado, em crise, e se ainda não estiver, eu rogo sobre a sua vida a graça, a paz e a perturbação do Espírito sobre você, para que você tire o seu olhar de onde o seu olhar está e seja encorajado pelo Senhor para olhar para Ele. Olhando para Ele, seremos salvos. Quem é limpo, quem é sujo, que essa noite seja um marco divisório na sua vida. Que Ele nos abençoe.